Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição. Boa tarde, queridos irmãos em humanidade. Farei inicialmente uma leitura do nosso pequeno grande livro, Gotas de Esperança, da autoria de Lourival Lopes, pois, a meu ver, cada texto desse livro vale como uma prece. Por exemplo, o texto de número 71, que se encontra à página 83. O que é Deus para você? Todas as pessoas concordam que algo ou alguém as criou e as mantém. E você, como pensa? Seja qual for a sua opinião, procure sentir Deus como aquele, que mais lhe quer bem, como sendo a vida que há nas pessoas, na natureza, nas coisas, como a mão que rege todos os acontecimentos. Você vai se deparar com Deus a todo instante. Sentir Deus como a vida que em tudo palpita é um importante passo no seu caminho espiritual. Queridos irmãos, é uma alegria estarmos aqui novamente na Comunhão Espírita de Brasília, nesse nosso auditório, para mais uma vez uma fala, uma palestra, que poderá talvez acariciar os corações de todos que tomarem conhecimento, dessa nossa fala. Porque, queridos irmãos, o que nós fazemos é com muito amor, é com muito carinho, que nós pesquisamos, que nós nos dedicamos a esse trabalho, que, sem nenhuma vaidade, sabemos ser um pequenino trabalho na seara do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 2 de junho, e quero lembrar que nessa data, no Brasil, comemora-se o Dia do Trabalho, o Dia Mundial do Trabalho, e também o Dia Internacional da Prostituta, como sendo um dia de reflexão e luta pelos direitos dessas profissionais. Eu disse profissionais porque a prostituição é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, CBO,
sob o número 5.198, como profissional do sexo, demonstrando com isso o reconhecimento da atividade como uma profissão, mesmo não havendo regulamentação, a exemplo das demais atividades laborais. Existem outras comemorações celebradas pela Igreja Católica, e eu pesquisei, vi para ver se tinha alguma celebradas pela doutrina espírita, não encontrei, né? Então, estas celebrações ou comemorações celebradas pela Igreja Católica, conforme consta no site vaticannews.va.santo do dia, que são a festa litúrgica dos santos Marcelino e Pedro, tendo esse último sido um exorcista, e que foram ambos mártires durante as perseguições romanas no século IV. Além disso, o mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, com diversas celebrações e reflexões sobre o amor de Cristo. Bem, o tema de nossa fala hoje é Cura das Enfermidades e Moléstias, parte 2. E, conforme citamos na palestra do dia 19, né, que foi a parte 1, estamos trabalhando com uma obra da autoria espiritual de Miramês de Olivídio, intitulada Saúde, com psicografia de João Nunes Maia. Quando a parceria de ambos, né, espírito médium, produziu outras 60 obras. Consequentemente, continuaremos bebendo na fonte desse bondoso espírito, que desde a época de Jesus Cristo, na condição de jovem rico, ou melhor dizendo, daquele jovem rico, lhe questionara sobre o que precisaria fazer para alcançar a verdadeira felicidade. E todos nós, pelo menos, imaginamos que não se atinge essa condição sem a saúde espiritual, antes mesmo que a do corpo físico, pois que essa depende fortemente da primeira. Portanto, trouxe para compartilhar com vocês, inicialmente, um belo texto intitulado O Amor, Dom Divino, que se encontra entre as páginas 50 a 52 da citada obra. Ouçam que bela mensagem. O amor nos faz lembrar da fonte verdadeira de onde ele dimana, com todo o seu esplendor. O amor é qual o sol, que na sua pujança de doar se divide em raios imutáveis e serve sem especularizar, serve sem exigir e sem pedir o retorno dos mesmos recursos que foram ofertados aos carentes dessas bênçãos. Esse afeto divino desce até nós na expressão mais rudimentar que se possa entender, para que compreendamos o Criador, sem nos esquecermos do Cristo no nosso aprendizado. As religiões se entrelaçam para cuidar das almas em diversas escalas da elevação espiritual, mesmo apresentando divisões por causa dos homens. É a força do amor que sustenta todas essas comunidades. A filosofia não tem existência sem o amor. A política procura nele o seu sustento nas horas das aflições.
O lar não vive sem os princípios do amor, e as nações trocam essa força divina para se manterem de pé. O universo canta a melodia do amor em todas as suas dimensões. Cabe a nós outros entendermos esse patrimônio, essa herança a nós oferecida pelo Pai Celestial. Se nós desejamos a cura de nossas enfermidades, congênitas ou adquiridas, por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar, e o terceiro é também amar. Partindo desse princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e das diretrizes a todos os sentimentos. Corrige as ideias e aprimora as palavras. O amor é um dom divino por ser um atributo da divindade, que se manifesta em toda a criação. Quem não sente o amor perfumando o jardim, no silêncio peculiar às árvores, quem não sente o amor florescendo e se expandindo nas crianças e nos homens que se afinizam, ele brilha nas estrelas e cai com as chuvas. Ele caminha nos ventos e se manifesta no fogo. Ele te espera nos lírios e te beneficia nas escolas. Ele, de qualquer maneira, mostra a sua presença no ar. Vive no místico e leva o espírito ao êxtase. Ele entra em tua cabeça e sai por tua boca. Ele é também saúde. Se podes compreender, ele é a própria vida, vibrando na vida de Deus. Quando conversares com alguém, se mantiveres os pensamentos no amor e sentires essa força saindo de ti em direção a quem te ouve, farás prodígios e a prática mostrar-te-á o quanto poderás fazer a mais em favor da paz de todos os seres. Essa força de Deus, para manifestar por teu intermédio, requer do teu coração o ambiente da fé e a atmosfera da alegria. Se os homens soubessem quanto é importante para a sua felicidade a disposição para amar, se as criaturas descobrissem o tesouro que todos carregam ao alcance de suas mãos, nunca reclamariam da vida, nem se preocupariam com as criaturas. O mal se organizou na terra por falta de amor nas almas que aqui vivem. Deves utilizar um meio que te colocará em contato com o suprimento do amor maior, a humildade, através da oração, sem te esqueceres das muitas portas que se abrem neste sentido pela prática da caridade. O Cristo foi, é e sempre será para todos nós o médium por excelência, que nos ajuda a despertar esse dom grandioso em nossos corações. Se deseja saúde, meu irmão, procura entender a farmacopeia de Deus que sempre está presente em ti, utilizando o poder fantástico desse complexo que se chama carinho, afeto, sintonia, amor, alegria, compreensão, fraternidade, brandura, unidos pelo recipiente supremo, o amor. E relembrando, a cura verdadeira vem pelos fios do amor, em todas as suas ramificações do saber. Queridos irmãos, falando ainda sobre saúde, lembrei-me de uma leitura que fiz no livro Pérolas do Além, da autoria espiritual de Emmanuel,
através da abençoada mediunidade de Chico Xavier. Esse livro, em particular, tem uma característica diferente dos demais, porque é todo ele composto com excertos ou extratos originários de outros livros, os quais são, claro, devidamente citados. Por exemplo, trouxe-lhes o excerto com o título Intoxicação, e que foi extraído do livro Os Missionários da Luz. É assim: como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam frente à realidade, poderá a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio, através da mentalização. Isto acontece geralmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, queridos irmãos, é bom lembrarmos, repetir, que uma vida de oração, ela permitirá uma influência benéfica, uma ação benéfica que poderá anular inúmeros males que nós mesmos contraímos, através, muitas vezes, dos nossos pensamentos, da convivência nossa com pessoas que transitam e mentalizam esses mesmos pensamentos negativos, né? De igual forma, trago-lhes a seguir o resumo de um texto extraído de O Médico Jesus, que é um livro best-seller dentro da doutrina espírita, né? Livro esse que foi ditado ou inspirado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor desta casa, mentor espiritual da comunhão, né? Então ele, Dr. Bezerra de Menezes, inspirou ou ditou ao médium José Carlos de Luca esse livro, né? Cujo título é O Médico Jesus. O ensino tem o título Mente Curável e se encontra às páginas 82 a 84 da citada obra. Lembro inicialmente que o texto consta, né, uma epígrafe assinada da seguinte maneira: de Bezerra de Menezes para você. A psicografia é por Divaldo Pereira Franco, dessa apresentação do livro, né? É assim o mote: a ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares, que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Então, queridos irmãos, esse aqui é uma
Esse pequeno texto é uma epígrafe, né, ou mote, que abre o texto principal. Então, ele é que vai dar o caminho, né, digamos assim, ou já vai dar um entendimento do que virá a seguir. Observemos agora o resumo da mensagem Mente Curável, que segue logo após a epígrafe. É assim: cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você nesta casa e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, que é algo permanente, portanto, com reduzidas chances de mudança. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, estou doente. É na mente que fazemos essa diferenciação. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse o seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradáveis, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração do enfermo. Ele exortava todos que o buscavam a praticarem o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida, mudança. O benefício divino jamais nos favorecerá nenhuma cura, se não perceber em nós o brotar de uma mudança em nós. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente neste momento, Ele nos inunda de energias amorosas, aptas a curar-nos. Mas será que já nos colocamos em condições tais para recebermos a cura? É bom pensarmos e refletirmos nisso, né, queridos irmãos? Bem, queridos irmãos, antes eu gostaria de fazer agora, do mesmo autor, né, Lourival Lopes, desse outro pequeno grande livro, Sementes de Felicidade, valendo também como uma prece. Qualquer texto que se abrir, né, por ser ele um médium inspirado, nós temos uma pequena oração. Por exemplo, a de número 198, que se encontra à página 210 desse livro. Essa pequena oração é assim: você é eterno. O seu corpo
e as coisas de sua propriedade são transitórios, passageiros. Ser escravo do corpo ou dessas coisas é reduzir o potencial de sua mente. Não se deixe dominar por tais coisas. Apegar-se a bens materiais é caminhar para a decepção e a dor. Elas sobrevivem antes que você as espere. Perdão, elas sobrevêm, né, esses males, as dores, sobrevêm antes que você as espere. Desapegue-se, tenha maior liberdade. Crer na imortalidade é desafogar o espírito e voar mais alto. Hoje parece que eu corri um pouquinho, né? Nós temos o tempo, mas vamos aproveitar esse tempo para depois, sentado ali, juntamente com vocês, né, eu ouvirei a prece final e, posteriormente, o passe virtual, né? Aliás, nós ouviremos o passe virtual e, por último, o Pai Nosso, né, virtual. Né? Então, estarei sentado ali. Queridos irmãos, agradecendo a gratidão da atenção de todos, rogo a Deus e ao Mestre Jesus que nos guie em paz e segurança de volta a nossos lares. E que tenhamos todos uma excelente semana. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz
a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.